Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Gente, vocês têm a honra de participar do primeiro vídeo desse canal, Descobrindo a Realidade, com Cauã. Não vou dizer o sobrenome porque eu não gosto do meu sobrenome. Gente, mas esse canal basicamente fala sobre casos misteriosos, casos interessantes, casos solucionados ou não solucionados. E assuntos super relevantes, tá? E como vocês viram, eu não consigo falar sobre os casos parados, né? Então, eu vou sempre estar fazendo alguma coisa. E o caso que eu escolhi para abrir o canal foi o caso da Dália Negra. Vocês conhecem esse caso? Ele é bem famoso. Ele foi um dos casos mais famosos de Hollywood de 1947. Quando a gente pensa em Hollywood, a gente pensa em todo aquele glamour, todos aqueles artistas, cantores, desenvolvimento artístico. Não era bem assim na época. Porque em 15 de janeiro de 1947 foi encontrado o corpo de Elizabeth Short, mais conhecido, como a gente já tinha falado, Dália Negra, mas que foi colocado esse nome depois por causa de um filme que se originou na época. Imagina ganhar um nome por causa de um filme, tipo um nome artístico, e depois de morta, né? Mas o corpo da Elizabeth foi encontrado por uma mulher chamada Billy, que estava passeando próximo a um terreno baldio com a sua filha. Aí ela avistou de longe uma forma misteriosa, sabe? Tipo, ela imaginou que era um manequim, um boneco, jogado em meio ao terreno baldio. Só que aí ela se aproximou e percebeu que não era bem assim, não era bem um boneco, a textura não era bem de um boneco, não era bem de uma coisa de plástico, e sim uma coisa mais humana. Aí, depois de analisar bem, ela viu que não era o que ela pensava, e sim um corpo, o corpo de Elizabeth Short. Aí, ela acionou a polícia. A polícia veio até o local, chamou os peritos, eles analisaram o corpo. Aí eles descobriram que a pessoa que estava ali, eles não tinham ciência que era a Elizabeth Short ainda, mas eles descobriram que a pessoa que estava ali tinha já um histórico de um crime dentro da polícia. Já tinha um crime salvo lá, que era por causa que ela bebeu antes da idade permitida. Aí constou lá no sistema. Aí descobriram quem era a Elizabeth Short, que eu venho falando ao decorrer do vídeo. Aí começaram a investigar, gente. Começaram a investigar muito, porque era um caso muito estranho. Uma mulher aparece em um terreno baldio com o corpo cortado ao meio de uma forma simétrica. O corpo não estava cortado de qualquer jeito, gente. O corte era simétrico e os órgãos se encontravam intactos no interior do corpo, não estavam para fora. E o corpo foi posto lá de uma forma muito proposital. Parece que quem deixou a Elizabeth lá queria que ela fosse encontrada. Para tipo gerar uma fama, não sei, ou para gerar um aviso de alguma coisa, para dizer, olha, essa mulher é uma prova do que a gente faz com as pessoas que fazem o que elas fazem, sendo que a gente vai discutir ao decorrer do vídeo com quais pessoas ela se relacionava, com que influência ela tinha na época. Gente, aí pesquisaram, né? Os pais dela eram o Cleo Short, que era o pai, e a Poblewe mãe Shower, eu acho que é assim que se pronuncia, era a mãe da Elizabeth. Eles eram separados, então a vida da Elizabeth ficou bem conturbada com isso. Ela sonhava em ser atriz, ela foi para Hollywood com esse sonho de ser atriz, só infelizmente teve esse final trágico.
Só que aí, quem foram os suspeitos desse caso? Os primeiros suspeitos é um relacionamento da Elizabeth. É um ficante namorado, vamos dizer assim. Ele foi o último a ser visto com a Elizabeth num restaurante que ela tinha saído e tinha entrado dentro do carro dele. O nome dele é Red. Ele é apelidado de Red, mas o nome real dele é Robert Manley. Um homem que a Elizabeth se relacionava e que foi o último a ser visto junto com ela, né? Então ele foi muito investigado, né? A polícia ficou em frente à casa dele, só que acredita, o homem não estava dentro da casa. Ele tinha sumido por uns 2 a 3 dias e voltou voltou. Por que ele tinha sumido? Engraçado, ele sumiu durante 2 a 3 dias e voltou depois. Por que ele sumiu? Né? Aí, quando ele voltou, a polícia já pegou ele, né? Já levou ele pro interrogatório, interrogou. Só que não tinha nenhuma prova, nenhuma coisa que ele havia falado que comprovasse que ele tinha realmente feito aquilo com a Elizabeth. Então, já descartaram ele. Vamos pro próximo suspeito. E que pra mim é o culpado. Pra mim é o culpado, gente. Não tem outro. É o George Hodel. George Hodel era um médico, né, um médico bem influente da época, que morava perto do terreno baldio em que a Elizabeth foi encontrada. Então, tinha chance, mas não era só porque ele morava perto. E não era porque ele era médico. Era porque ele tinha uma fama de ajudar garotinhas, né? Bonitinhas, boazinhas, ingênuas, que tinham sonhos, né? Mais a vibe de Elizabeth mesmo. Aí, eles investigaram ele e tinham tudo para levar o homem como preso. Tanto que o filho dele, o Steve Hodel, ele achava que o pai dele realmente tinha matado a Elizabeth Short. Só que aí os policiais investigaram e não prenderam ele. Não prenderam ele, gente, acreditam? Ele não foi preso porque os policiais não acharam provas suficientes, não analisaram bem o caso. E também porque na época, gente, tinham muitas pessoas querendo se passar pelo assassino. É tipo como se fosse, eu sou a... Tinham muitas pessoas que ligavam e diziam assim, eu sou o assassino que fez aquilo com a Elizabeth Short. Tipo, eles se entregavam, só que não eram eles. Não tinham nada que levava a ser eles. Foram muitas pessoas mesmo que ligavam, diziam que eram assassino e dificultavam ainda mais a investigação, porque ninguém sabia realmente quem era, porque aquilo era tipo uma modinha da época, dizer que era. Então, dificultou muito o caso da polícia. Então, isso foi um dos motivos para dizer que George Hodel não era o médico que fez aquilo com a Elizabeth. O que eu achei meio... Era só investigar mais, iam descobrir mais coisas que foram descobridas anos depois. E vocês vão saber. Gente, o Steve Hodel, filho do George Hodel, ele escreveu um livro falando sobre o caso do pai ser o culpado do crime. Ele escreveu um livro, gente, sobre o caso, sobre provas. Foi visto dentro de uma das residências de George Hodel que tinham partes humanas. Só não sabiam de quem, mas tinham. E tanto o Steve, ele também falou que o pai também teria sido responsável por outras mortes na época. Isso aí já tá ficando estranho, né? Então por que não prenderam logo esse homem? Também fiz essa pergunta. Também temos o Mark Hansen. Mark Hansen, que era um
dono de um clube onde a Elizabeth, assim, ela frequentava, e ele era influente, sabe? Só que ao investigaram não acharam nenhuma prova contra ele, como sempre. Gente, mas aí veio um caso muito estranho e que levantou, assim, levantou a polícia, levantou a investigação, que foi uma ligação da Annie Toth. Quem é Annie Toth? É a amiga da Elizabeth. A Annie, ela havia ligado para a polícia dizendo que acha que tinha matado a Elizabeth. Como assim acha? Vou explicar melhor. É que em uma noite, ela e a Elizabeth tinham saído, né, para um restaurante e tudo mais. Só que elas ficaram muito bêbadas, né? E acabaram brigando nessa noite. Só que aí a amiga dela não se lembra do que aconteceu depois. Só se lembra que elas acabaram brigando, ficaram brigadas. E ela consta que um dia depois ela acordou, né, numa poça de sangue, com as mãos todas sujas de sangue, e achou que ela que tinha matado a Elizabeth, ou que ela tinha matado alguém e não sabia quem era. Aí, como tinha um caso da Elizabeth, ela já pensou, nossa, eu matei a Elizabeth. Só que aí depois ela se retratou dizendo que não tinha, e pronto, né? E também era famoso as pessoas ligarem para, como eu já tinha falado, para dizer que eram culpados. Então a polícia nem ficou muito alerta, né, com essa informação. Só que aí, acabou o suspeito, gente? Acabou. Só que pra mim o culpado foi o George Hodel, tá? E até hoje não temos um culpado, né, muito dizendo, nossa, esse é o culpado. Mas é porque é falta de investigação, né? A polícia poderia ter investigado mais, ou poderia ter logo culpado o George Hodel. Mas eu entendo que a polícia tem que investigar mais e tem que saber a fundo quem era o verdadeiro, porque a gente julgar sem provas, assim, muito concretas, ou até mesmo sem a pessoa se entregar, porque o George Hodel já havia morrido quando foi encontrado essas partes de corpo humano e tudo mais. E já havia ido embora, né? E também tinha um diário e tudo mais com fotos da Elizabeth, de uma mulher que parecia Elizabeth, mas o filho dele tinha certeza que era Elizabeth. Só que, né, a polícia não achou um culpado até hoje e a população estava preocupada se eles iam ser as próximas vítimas. Só que a própria população dificultava, né? E aí, gente, também tinha cartas, várias cartas que o próprio assassino mandava para brincar com a polícia. Tipo, ele mandava cartas, eu fiz aquilo com a Elizabeth e tudo mais. Eu fiz isso de tal forma, de tal forma. Aí teve uma carta que ele disse que ia se integrar. Só que aí a polícia foi no local, só que ele mandou outra carta, dizendo que, nossa, tinha desistido e que não ia se entregar. E caçoou da cara da polícia de novo, como sempre. Aí, ele tinha essa mania de ficar mandando carta, só que aí com o tempo, acho que foi a primeira carta, ele tinha escrevido com uma letra parecida com a dele. Eu não sei se ele alterou. Mas aí depois ele começou a mandar cartas com letras de jornal cortado. Ou seja, era uma dedicação, né? Uma dedicação monstra para ficar cortando letra por letra em jornal para escrever uma carta. Mas também não eram aquelas cartonas grandes, não. Eram cartas bem curtas. Eu vou deixar fotos dessas cartas. E aí, gente? Vocês gostaram do primeiro caso desse canal? Se vocês querem mais casos, ou se vocês acham quem é a pessoa, o culpado desse crime, deixem aqui no comentário. Deixem também um like, compartilhem esse vídeo, tá? E deixem também nos comentários outros casos que vocês querem que eu fale de forma completa, detalhada.
ou se vocês querem que eu traga esse caso novamente, só que analisando muito mais as provas, porque tem muito mais provas, sabe? Isso aqui foi só uma fala mais direta sobre o caso da Dália Negra. É muito interessante, gente, tá? Beijo, até a próxima.